a gente está vendo assim uma nova geração de atletas que são os filhos dos grandes atletas, né? Obviamente nem todos decidiram Uhum. seguir a carreira dos pais, porque como a gente sabe, né? Todo mundo sabe que vive bodybuilding lifestyle um pouco, sabe o quão difícil é se adequar, ter uma rotina, ter trabalho e ao mesmo tempo ter uma alta performance nos palcos. A Black School tem o atleta que se chama Sérgio Oliva, e Sérgio Oliva Júnior, que ele é filho do pai Sérgio Oliva, que é um grande campeão do Mister Olímpia, né? Foi 7 vezes Mister Olímpia, ganhou do próprio Arnold Schwarzenegger, né? E tá aí, ó, o pai e o filho. O pai na foto preto e branco e o Uhum. filho ao vivo. E ele tá no seu auge aí dos seus 36 anos e nós, analistas, né, comentaristas do esporte, a gente é meio que um senso comum que parece, aparentemente ele chegou no máximo dele e o máximo dele nunca irá superar o pai ou nem chegar próximo do pai, mas não é isso que ele é um bom atleta com ótimo nível, mas assim, o seu currículo de conquistas também não se equipara Uhum. num nível assim de alta performance nos dias de hoje. É mais fácil ser filho de atleta para competir assim na mesmo esporte que o pai, ou isso não tem relação? É. A gente estava falando há pouco do efeito placebo, né? Aham. E aí a gente tem um outro efeito, que é o efeito nocebo, né? Que é o efeito placebo é o efeito da melhora. Uhum. E o nocebo é o da piora. Então, o que acredita, né? A nossa capacidade de acreditar também, tanto para o bem, tanto para o mal, né? E quando a gente fala de altíssima performance, por exemplo, como a gente está citando os exemplos, a gente não consegue deixar de mencionar a parte de pressão psicológica, né? Porque o pai dele não tinha alguém antes dele para isso. Não. Ele foi o primeiro, vamos Primeiro, dizer né? assim, da Então, família. e se talvez perguntar para ele, ele também não esperasse que poderia chegar onde chegou. Agora, quando você é o filho dessas pessoas, você já tem um alvo que, olha, a régua é aqui. Você vai, então, ter que ser 7 vezes campeão. Uhum. Então, é algo que a pressão que ele pode se auto-exercer para conseguir chegar pelo menos no mesmo nível do pai é a mesma que a gente poderia dizer do filho do Pelé, do filho do Cristiano Ronaldo, do filho do Messi, que o, o filho, né, dessas pessoas não carrega só o material genético do pai, carrega também a linhagem da mãe e de todas as pessoas que vieram antes da mãe. Uhum. E isso você tem uma nova composição genética ali. E talvez essa nova composição genética pode ser melhor ou não tão melhor para aquele tipo de esporte. Então, vocês fizeram essa análise de que pode ser que ele tenha já, a gente estava falando de platô, de bater o ponto ali, né? E pode ser que esse pode ser o ponto dele. E só que, né, na época que o pai dele foi, o esporte tinha um tamanho, as tecnologias eram mais limitadas. A pergunta é, que eu talvez me faria, se o pai dele estivesse competindo hoje, com a idade dele, ele será que ele seria melhor ou não? Assim, os, os amantes do old school acreditam que sim, que ele Melhor, seria não é? melhor, que ele Pois é. continuaria sendo algo fora da Pois é. curva, excepcionalmente O melhor. mesmo pro Arnold. E, Exatamente, e, mesmo pro Arnold, mesmo pro Ronnie Coleman, pros pois é. grandes nomes. A mesma questão. Então, se a gente for olhar, ficam muito nessa comparação de Pelé com qualquer outro jogador, Cristiano Ronaldo, qualquer outro jogador da atualidade, né? Uhum. A questão é, quando o Pelé jogava, que chuteira ele tinha? Que bola era aquela? Onde ele treinava? Como é que Aham. era o gramado? Tá analisando toda a epigenética São muitos fatores que do ele ambiente. conseguiu ser quem era, que divulgação que tinha, né? Tinha stories pra fazer no jogo, né? Tinha Quem vários filmar patrocínios nas patrocínios, camisetas, não. não tinha nem cartão amarelo, não tinha nem falta como tem hoje. Aham. Ou seja, apesar da ausência de todos esses fatores tecnológicos, ele foi o que fez. E se tivesse sido agora a oportunidade, qual seria o tamanho dele? Uhum. Então, é muito difícil a gente comparar não somente as questões hereditárias, mas a gente está comparando épocas diferentes, tecnologias diferentes. Então, isso pesa muito, né, na qualidade dos resultados. Né? Então,
realmente é uma pressão de ser o filho do dono é enorme. É, É realmente. enorme. Não, é importante destacar essa questão, porque, obviamente, a gente não está. Muitas das pessoas, muitos dos comentaristas, vamos dizer assim, do bodybuilding, eles falam que o que diferencia os melhores é a genética. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem esse contraponto do trabalho duro. Falam que assim, o Sim. trabalho duro supera a genética. Existe realmente essa superação ou Eu não? posso trabalhar o quanto eu quiser, duro o suficiente nesse sentido, eu nunca vou conseguir chegar no nível que esses caras, por exemplo, possuem de facilidade para chegar. Então, quando a gente fala de genética, a gente também tem um timing de oportunidade ali que é importante. Então, por exemplo, se você tem uma capacidade ou uma habilidade linguística, né, de aprender idiomas, todas as pessoas possuem aprender vários idiomas ao mesmo tempo, diferentes? Não. Você pode aprender a falar outros idiomas, mas existem pessoas que falam 5, 6, 7, 8, 9 idiomas. A fase que essas pessoas iniciam a aprender esses idiomas também faz diferença. Uma coisa é eu ter a genética de estrutura facilitada de aprender idiomas e começar a aprender idiomas com 3 anos, ou começar a aprender idiomas com 25 anos, 30 anos, 40 anos. Então, o time da tua vida também influencia muito. Ou seja, as convivências que você acaba tendo, a genética, ela sempre vai dizer, meu amigo, até aqui. A gente diz que Já vem escrito no seu mapa genético. o máximo do seu potencial. E quando a gente fala que esportes é inclusivo, eu estava falando isso hoje na minha última reunião aqui. Esporte de alta performance, de alto desempenho, ele não é inclusivo, nunca foi, claro, né? Ele é exclusivo. Ele é seletivo. Seletivo, Ele total. filtra. Total. E o meu sonho é ser fisiculturista na Classic. Às vezes você pode chegar bem na Men's Physique, mas não vai conseguir chegar na Classic. Por mais que você desenvolva e treine, porque você vai precisar de outros compostos ali que, infelizmente, não veio para você da mesma maneira. E tá tudo certo. Então, a genética, você conhecer essa estrutura genética, você consegue tomar melhores decisões baseadas em dados e não naquilo que eu quero para mim. Então, eu quero, todo mundo, se a gente se perguntar, talvez as crianças, a maior parte, gostariam de ser jogadores de futebol. E quem que quer ser goleiro, né? Assim, não, eu Goleiro quero é ser sempre o Ruizinho. goleiro, eu só quero ser do gol, né? Às vezes o goleiro, ele eu costumo dizer que existem carros, né? Quando você vai escolher um carro, geralmente quando você vai comprar o seu primeiro carro, pelo menos a maior parte das pessoas foi assim comigo, né? Não é você que escolhe o carro, né? É o carro que te escolhe. É porque o carro que você pode pagar para comprar é esse. Então, eu não quero esse, mas é o que ele me escolheu. Então, geralmente, as posições que tem um glamour menor, ela que te escolhe. Então, o goleiro tem que ser alto, pular muito. Então, olha, gol, vai lá. Mas, às vezes, você quer uma determinada posição na vida que ela não é o seu lugar de potência. O seu lugar de potência poderia ser outro. Mas, às vezes, você é bom naquela coisa, mas você está deixando de ser ótimo na outra coisa. Então, assim, a pergunta, né, que fica... Imagine se esse exemplo que você citou, ele chegou extremamente longe, mas imagine se ele já é muito bom no que ele faz. Imagine se o lugar de potência dele não fosse esse ainda. Se isso é o bom dele, o ótimo seria em outra coisa. O quão longe ele poderia já ter ido nessa fase. E através do mapa E genético através, descobriria. sim, exato.